Talvez uma das minhas grandes curiosidades no início da minha caminhada de fé era a curiosidade sobre a história da igreja. Como que essa fé que começa lá no Cristo de Deus, ela chega até nós. E naquele tempo eu convivia com algumas perguntas, né? Bem, primeiro, será que a Igreja Católica é a primeira igreja cristã de fato? A Igreja Católica, ela parte, né, da fundação ali do Cristo de Deus? Ou será que ela surge posteriormente? E quanto à fé protestante? Será que a fé protestante, ela faz parte de fato de uma seita cristã? Ou será que a fé protestante faz parte de um retorno aos princípios bíblicos ensinados por Jesus? Eu convivia com essas questões e outras, até que de fato, estudando as Escrituras e, claro, outras fontes, a gente chegou a uma melhor compreensão desse panorama histórico da igreja. E eu quero compartilhar com vocês, eu quero dizer para vocês, católicos ou evangélicos, que aqui a gente vai tratar de fato só de história. Eu não vou defender que quem está certo ou quem está errado. É apenas história, um panorama histórico, e aí você vai fazer suas avaliações e tirar então as suas conclusões. Eu quero dividir essa série de estudos com vocês em 6 capítulos ou em 6 momentos, porque nós vamos dividir toda a história da igreja até nos dias atuais em 6 períodos diferentes. E em cada um vídeo desse eu vou tratar de um período histórico da igreja cristã ou do cristianismo, como você queira chamar. Primeiro, a gente vai tratar do primeiro período, que é o período da igreja apostólica, depois período da igreja perseguida, depois a igreja imperial, posteriormente a igreja medieval. Então falaremos da igreja reformada e da igreja moderna. Dessa forma, a gente vai conseguir aqui compreender melhor todo o processo histórico do cristianismo, tá bom? Bem, a proposta é de um estudo resumido, ok? Por conta do tempo, apenas para fazer você pensar e buscar compreender melhor como foi toda a construção histórica do cristianismo. Vou apresentar para vocês alguns livros que vocês poderão então fazer leitura para se aprofundar melhor no entendimento do que foi a história da igreja cristã. Bem, vamos começar a falar então desse primeiro período, que é o período da igreja apostólica. Esse período é o período mais fácil de ser compreendido. Por quê? Porque ele está presente ali nas Escrituras Sagradas. Qualquer pessoa que desejar entender o que foi o primeiro período, a igreja apostólica é o primeiro período. Quem se interessar em estudar e conhecer esse primeiro período, fica muito fácil. Ele começa ali no livro dos Atos dos Apóstolos e termina no livro do Apocalipse. Esse período que a gente pode organizar em termos de data, que começa no ano 33 e vai até o ano 100. É isso mesmo. O primeiro período, chamado de Igreja Apostólica, ele começa no ano 33 e termina no ano 100. Marcando aqui alguns eventos para você melhor compreender, o ano 33 pode ser ali classificado como o tempo da ascensão de Jesus ao céu, seu retorno ao céu, e a morte do apóstolo João. Outros preferem determinar o início da igreja não com a ascensão de Cristo, mas com o dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, até a morte do apóstolo João, aquele João que teve a experiência das revelações do Apocalipse. Esse é o primeiro período da igreja. Bem, quando a gente faz a leitura dos evangelhos, da vida do Cristo, a gente vai perceber que Jesus ele não tinha a intenção de apenas nos deixar uma mensagem. Ele também tinha a intenção de formar, de fundar uma igreja, uma comunidade de fé, deixar um grupo de pessoas unidas e reunidas em torno da adoração e da pregação da sua mensagem. Então Jesus ele sempre teve o objetivo de deixar um grupo de pessoas para que pudesse propagar o seu evangelho, a sua mensagem. Mateus no capítulo 16 e verso 18 vai nos revelar esse intuito do Cristo. Ele diz assim a Pedro: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra
ela. Depois da morte de Jesus e a sua ressurreição, Jesus permanece entre os discípulos um período de cerca de 40 dias. E no final desses 40 dias, somos informados que Jesus dá uma ordem aos seus discípulos ali antes da sua subida, o seu retorno, a sua ascensão ao céu. E a ordem é que eles fiquem em Jerusalém. Essa ordem para um grupo de 120 pessoas. A igreja que Jesus deixou, a comunidade de fé que Jesus deixou, era um grupo de 120 pessoas. E estas 120 pessoas receberam a ordem de permanecerem em Jerusalém até que fossem revestidas de um poder que viria sobre eles de forma sobrenatural. Seriam revestidos de um poder advindo do Espírito de Deus. E assim acontece. Após essa ordem, passam cerca de 10 dias entre a ascensão do Cristo e o dia de Pentecostes. Nós temos um período de 10 dias que os discípulos, de forma obediente, permanecem em Jerusalém. E ali, reunidos todos em um mesmo lugar, para adoração, para a pregação, para o momento de espera da descida do Espírito, a Bíblia registra em Atos no capítulo 2 que eles são ali revestidos desse poder para a pregação do Evangelho e para a vivência daquilo que foram as ordens do Cristo de Deus. Há um historiador chamado Jesse Lehman. Jesse Lehman é um americano. Ele nos informa no seu livro, eu estou com esse livro aqui, que eu indico a vocês, é o livro A História da Igreja Cristã. História da Igreja Cristã. Esse livro é um livro básico, tá certo, da história da igreja, e ele defende nesse livro que essa descida do Espírito, sobre os discípulos provocou pelo menos 3 milagres naquela comunidade de fé. Provocou pelo menos ali 3 mudanças radicais no coração e na mentalidade daqueles discípulos, Ele diz que a primeira mudança que aconteceu naquela comunidade de fé foi uma iluminação da mente dos discípulos para compreenderem o verdadeiro conceito de reino de Deus. A segunda mudança é que eles passaram a compreender que o reino de Deus não era um reino político, mas um reino espiritual. E a terceira mudança radical é que aquela manifestação do Espírito sobre aquele grupo de pessoas promoveu um revigoramento espiritual, já que todos estavam com medo, estavam ali recuando de uma manifestação pública, eles são tomados de uma coragem, de um fervor do Espírito Santo, para então pregar a mensagem do Evangelho com toda ousadia e também acompanhando essa mensagem, manifestações miraculosas e milagrosas do poder de Deus. Eu quero apresentar a vocês agora alguns destaques desse período que a gente está classificando como igreja apostólica. O primeiro é que o líder dessa igreja era o apóstolo Pedro. Isso fica claro, através da leitura de Atos dos Apóstolos, porque você vai observar que toda vez que há ali, seja no dia de Pentecostes, seja no momento de perseguição, quem se levanta para defender a fé e a igreja é o apóstolo Pedro. Ele chamado pelo próprio Paulo como uma das colunas, da igreja. Então Paulo foi o primeiro líder da igreja cristã. Bem, quanto a um outro destaque, é preciso falar sobre o evangelho entre os gentios. O que fica claro é que Jesus, quando ele traz a mensagem do evangelho, o que fica claro é que essa mensagem deve ser entregue a todos os povos, começando ali entre os judeus, mas alcançando também os confins da terra. Mas o que é que a igreja formada predominantemente de judeus naquele momento faz? Eles permanecem em Jerusalém, eles permanecem ali no território israelita, judaico, e não levam essa mensagem aos gentios. É interessante que a comunidade de Israel do Antigo Testamento e até no Novo Testamento você observa isso, eles tinham uma visão muito exclusivista, Uma visão muito exclusivista. Eles se achavam somente eles como povo de Deus, um Deus exclusivo apenas deles, com uma mensagem também exclusiva apenas para eles. E me parece que a igreja ela foi contaminada desse exclusivismo judaico, a ponto deles acharem que a mensagem do evangelho
era apenas para um povo, e na verdade a mensagem do Evangelho era para todos os povos. E vai haver um evento na história da igreja, registrado em Atos no capítulo 10, que é a mudança desse paradigma, né? É o momento em que Pedro é confrontado através de uma visão, e nessa visão claramente Deus está falando com Pedro: olha, a mensagem que você recebeu da minha parte não é uma mensagem para ser ali cultivada e ministrada apenas a judeus. Não, essa mensagem é para alcançar todos os povos, é para alcançar os gentios. Então Pedro, vá na casa de Cornélio, prega o evangelho para ele. E a partir desse momento, a mensagem que estava ali enclausurada em territórios judaicos, ela vai alcançar os confins da terra. E a gente precisa ressaltar aqui o importante papel do apóstolo Paulo como apóstolo dos gentios nessa missão de comunicar o evangelho aos estrangeiros, aos não-judeus. E então a mensagem ela chega de fato até os confins da terra, chega à Europa, chega à Ásia, chega ao entorno ali do mundo conhecido até então. Bem, e que falar, né, da morte dos dois grandes líderes da igreja, Pedro e Paulo. Um ministério mais judaizante, podemos assim dizer, e o outro com um ministério mais gentílico. Bem, a gente situa, os historiadores situam a morte de Paulo e de Pedro no tempo do imperador Nero, que vai do ano 54 ao ano 68 depois de Cristo. Nero é o imperador romano nesse período, e nesse período uma grande perseguição ela foi desencadeada sobre os cristãos. E nesse período é o período que ocorre a morte tanto de Pedro quanto de Paulo, nesse período de intensa perseguição promovida pelo Império Romano através desse lunático que a gente sabe um pouco aí das suas fantasias do imperador Nero. Situando melhor, o apóstolo Pedro foi morto crucificado. Alguns defendem que essa crucificação aconteceu de cabeça para baixo no ano 67 depois de Cristo, e o apóstolo Paulo ele vai ser decapitado no ano 68 também, claro, depois de Cristo. E o fim da era apostólica com a morte do apóstolo João, o apóstolo João. E aí a gente precisa ressaltar uma coisa: do ano 70 até o ano 100 a gente não tem muitas informações bíblicas, né? Quanto à história da igreja, a gente não tem muitas informações. Mas certo é que a mensagem continuou sendo pregada. E o fim desse período se dá, como eu falei, com a morte natural do apóstolo João. Só falando algumas coisas aqui que vocês também já sabem, acredito, que o apóstolo João, ele foi o último apóstolo a morrer, ele morreu de forma natural. E o que ocorre é que antes da morte, claro, do apóstolo João, o que vai acontecer é que ele vai ser preso num período também muito cruel da história da igreja, onde o imperador Domiciano ele inicia uma segunda perseguição imperial sobre a igreja. É nesse período que o apóstolo João será preso e vai ser enviado para uma ilha chamada Patmos. Essa era uma ilha prisional. Ali em Patmos, João ele terá as revelações registradas no livro do Apocalipse. Com a morte de Domiciano, o apóstolo Paulo volta para a cidade de Éfeso e ali ele vem a falecer, como nós já falamos aqui, de causas naturais. Bem, esse é o período da igreja apostólica. Depois do ano 100, a gente vai ter um outro período classificado como o período da igreja perseguida. Eu quero incentivar vocês a estarem com a gente para a gente compreender como a nossa fé chega até nós a esse tempo, o ano de 2023.